Bom dia. Eu sou a Mariana Barbosa, sou jornalista e sou jornalista no Eco e escrevo sobre fazedores. O que é que são fazedores? A primeira vez que... Como é que eu faço para mudar os slides? Alguém muda aí em cima? Boa, obrigada. Quando o Rui me convidou para vir fazer esta talk, eu comecei a pensar no que é que eu poderia falar. E lembrei-me da ideia de uma coisa que eu aprendi no 10º ano em português. Eu era boa aluna e gostava muito de português. E quando demos o sermão aos peixes do Padre António Vieira, e pode dizer, pareceu uma seca, mas eu aprendi que aqueles peixinhos, não sei se alguém sabe como é que se chamam aqueles peixinhos que estão à volta do tubarão, chamam-se rémoras. As rémoras são parasitas da sociedade. O Padre António Vieira falava disso no sermão aos peixes a propósito da crítica social, como é que as rémoras sobrevivem graças ao tubarão. O tubarão protege-as e, além disso, aquilo que o tubarão deixa de sobras daquilo que come, as rémoras alimentam-se disso. Os jornalistas são um bocadinho assim. Os jornalistas alimentam-se de histórias das pessoas. E eu sinto-me um bocadinho rémora, no sentido... O tempo está a andar. Obrigada. Mais tempo, não é? Obrigada. Eu sou papa histórias, porque os jornalistas são as rémoras. Mas depois eu também pensei que se os jornalistas eram rémoras porque se alimentam de histórias, contam histórias, os fazedores também são. Porque quando eu estava a preparar esta talk, eu estive a ler sobre as rémoras e percebi que as rémoras, além de se alimentarem, de serem parasitas, de se alimentarem dos restos das histórias dos outros, conseguem prever o percurso que a nau vai fazer, que o barco vai fazer, ou seja, têm um grau de previsibilidade grande e antecipam o futuro. E os fazedores são isso mesmo. Os fazedores são empreendedores, são pessoas sobre as quais eu escrevo histórias, são pessoas que criam negócios, que são futuros unicórnios, são pessoas inspiradoras, são pessoas com mindset particular. Podem mudar, por favor. Boa. Portanto, eu nunca poderia falar de mim sem falar dos fazedores. Há 8 anos que eu sou jornalista e que escrevo histórias de fazedores. Primeiro no Dinheiro Vivo, eu fui convidada para integrar a redação do Dinheiro Vivo em 2011, na altura em que o jornal foi fundado. O Dinheiro Vivo era uma marca de economia completamente disruptiva, foi uma marca incluída na secção de economia do DN, um jornal histórico com mais de 150 anos, e na altura criar uma marca de economia à parte que integrasse a redação de um jornal com uma estrutura super pesada, um jornal antigo, com pessoas que eram avessas à mudança, fez com que nós fôssemos uma lufada de ar fresco, mas também os primeiros inimigos a bater, não é? E portanto o André Macedo, quando me convidou para integrar a redação do Dinheiro Vivo, queria que eu escrevesse sobre fazedores. Em 2011, como vocês calculam, havia muito pouca gente a falar sobre empreendedorismo em Portugal. O Dinheiro Vivo foi o primeiro meio de comunicação social a ter uma secção específica que só falava de fazedores. A secção primeiro chamava-se Faz, depois passou a chamar-se Fazedores, porque eu dizia os meus fazedores isto, os meus fazedores aquilo, os meus fazedores aquilo outro. E criou-se uma rede de confiança e de contactos. Cada vez que eu ia entrevistar um fazedor, esse fazedor dava-me o contacto de outro fazedor que eu depois ia entrevistar, e assim se gerou uma rede que conta com mais de 1000 fazedores. 1000 pessoas que eu entrevistei, milhares de horas de entrevistas, milhões de caracteres transcritos, como vocês calculam, muitas histórias para contar. Podem mudar? Obrigada. E isto leva-me a outra questão. Como é que eu poderia falar de uma ideia aqui, e uma ideia que fosse interessante e que ao mesmo tempo fosse antagónica àquilo que eu faço normalmente? Como vocês calculam, no jornalismo nós usamos um método que se chama a teoria da pirâmide invertida, que quer dizer que vocês imaginem uma pirâmide invertida, e o que quer dizer que a notícia, aquilo que é mais interessante na história, está no primeiro parágrafo e vai-se cortando, à medida que vocês vão cortando de baixo para cima, não faz mal porque vocês continuam a conhecer a história e continuam a conhecer a notícia. O que aqui me desafiaram a fazer foi exatamente o contrário. Vocês calculam que deve ser difícil, não é? E portanto, como é que se gera empatia nestes casos? Eu queria saber, daqui, quem é que já pensou fundar um negócio? Ou quem é que já fundou, eventualmente? Boa. E quem é que conhece gente fazedora, gente que já criou negócios? Boa. Quase todos. Muito bem.
É sobre essas pessoas que eu escrevo. E é aí que se gera a empatia, porque a partir do momento em que nós conhecemos histórias e lemos histórias de pessoas e reconhecemos nelas coisas que nós já quisemos fazer ou coisas que alguém que nós conhecemos fizeram, isso gera empatia. Portanto, a minha ideia é a seguinte: eu quero pôr os fazedores, por toda a importância que os fazedores tiveram no país e na minha vida, quero pôr os fazedores no dicionário. Quero pôr a palavra fazedor no dicionário. Só que falhei logo à partida. Porquê? Porque eu descobri, fui ao dicionário, e descobri que fazedor já existe no dicionário. Falhança à primeira, que faz parte, não é? Mas o que eu também percebi é que se calhar o Miguel Santamar da Uniplaces, a Cristina Fonseca da Talkdesk, o Jaime Jorge da Codacy e todos os mais de 1000 empreendedores que eu entrevistei ao longo dos últimos 8 anos não se revêem neste conceito do fazedor é aquele que faz e executa. Porque o fazedor é muito mais do que isso. Eu aprendi que o fazedor é uma pessoa que sim, que executa, obviamente, é uma pessoa que pensa uma ideia, é uma pessoa que concretiza essa ideia, que agrega pessoas, que constrói comunidade. Portanto, uma das coisas que eu aprendi também é que a ideia nunca é a mais importante. Há montes de gente que me diz: então, mas eu gostava tanto de fundar um negócio, mas eu não tenho nenhuma ideia, como é que eu vou fundar um negócio, uma ideia? Tu conheces tantos fazedores, dá-me uma ideia para eu criar um negócio. Mas a ideia não é o mais importante. Isso eu aprendi com eles, a ideia não é mais importante. O mais importante é a maneira como se fazem as coisas, é as pessoas que nós envolvemos na nossa história. Em Portugal, nos últimos 8 anos, mudou tudo. Aquilo que eram, no ano 2000, criaram-se 2 incubadoras em Portugal. Abriram 2 incubadoras. Em 2013, 13 incubadoras. Em 2016, 19 incubadoras. Imaginem como é que isto se transcreve em um mapa, transcreve-se assim, em centenas de bolinhas, são mais de 165 incubadoras e aceleradoras em Portugal. E isso tem um impacto enorme também na maneira como as pessoas, na facilidade com que as pessoas podem criar negócios, podem construir valor, podem ganhar dinheiro e podem inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nasceu, entretanto, nos últimos anos, nasceram entidades que podem ajudar a fazer este percurso, não só os fazedores, mas também o projeto da Startup Portugal, um projeto de apoio ao ecossistema português, a Rede Nacional de Incubadoras, estes dados são da Rede Nacional de Incubadoras do ano passado. Portanto, nasceram imensos projetos em Portugal e nasceram mecanismos e instituições que podem apoiar estes projetos a crescer. Não é que também fizemos o nosso trabalho, eu propus, tendo em conta que havia tanta coisa a acontecer no país, eu propus que saíssemos um bocadinho de Lisboa, do Porto e de Braga, que são os grandes polos agregadores e os mais conhecidos e com mais projetos, e pudéssemos fazer uma volta a Portugal de incubadoras. Eu fiz a primeira fase da volta a Portugal, a primeira season, o ano passado, percorri 10 incubadoras, norte a sul do país, mais no litoral do que no interior, e em janeiro vou voltar à estrada para fazer mais 10 incubadoras, fazer reportagens e dar voz a estes fazedores, a estes empreendedores que estão mais do que a construir património, a construir legado, estão a mudar a maneira como os portugueses se veem e como nós nos vemos e como os outros países nos veem. Ao longo dos anos eu percebi também, e esta ilustração foi feita no Dinheiro Vivo, foi feita pela Leonor Zamit, que trabalhava connosco em trabalho. Nós fazíamos um guia todos os anos de fazedores com os melhores fazedores do ano, e a Leonor fazia sempre ilustrações, e esta ilustração foi feita para esse guia. A ideia é exatamente esta, um canivete português. É o faz tudo português. É aliar a nossa capacidade de desenrasque, que toda a gente elogia, não é? Nós, sobretudo quando estamos no estrangeiro, dizemos: nós somos muito desenrascados, fazemos tudo, conseguimos tudo. Há a formação a mundo, a pessoas que estiveram fora, que voltaram, a pessoas que estão cá a mudar a comunidade onde estão inseridas, a mudar o sítio onde vivem, a mudar o mundo. Boa, funciona o GIF. Entretanto, para de alguma maneira selar e fechar estes quase 10 anos em que escrevo sobre fazedores,
decidi lançar um livro. Eu sei que o guia de orador diz para nós não falarmos de livros, para não mostrarmos capas de livros, para nunca mostrarmos capas de livros. Eu não vou mostrar a minha capa do livro, mas estive a apresentá-lo ontem no Porto e vou apresentá-lo em Lisboa também e no resto do país. Chama-se o Livro dos Fazedores. E uma das definições que um dos fazedores me dá, são 15 entrevistas, e uma das definições que um dos fazedores me dá é de que um fazedor é o anti-velho do Restelo. Vocês lembram-se do velho do Restelo, falado por Camões? O velho do Restelo era aquele que estava quando os descobridores portugueses foram conhecer o mundo, não é? Descobrir o mundo. O velho do Restelo dizia: não vais, tu vais morrer e tu vais não sei o quê. É a nostalgia portuguesa, o pessimismo. E o Pedro, da Landing Jobs, disse-me que um fazedor era o anti-velho do Restelo. Porquê? Porque o fazedor diz: não, tu vai e eu vou contigo. Outra das definições de fazedores que a Filipa Neto da Chic by Choice, que entretanto cujo projeto acabou, me disse foi: quando tu não fazes nada de mal. E a verdade é essa, é que quando tu não tentas, tu nunca falhas, não é? Nada pode correr mal porque tu não fazes nada. Este percurso tem sido muito interessante de contar as histórias dos fazedores, porque eu sinto que a partir do momento em que nós contamos estas histórias, nós capacitamos as outras pessoas de que podem ser capazes de construir a sua própria história, de construir a sua própria empresa, de fundar o seu próprio negócio. E à medida que esta rémora se vai alimentando das vossas histórias, vai sendo possível mudar o mindset do país inteiro. Eu acredito que podemos mudar, através dos fazedores, podemos mudar o mindset do país inteiro. Porquê? Porque estes fazedores são inspiradores para mim e têm sido inspiradores para as outras pessoas. Como é que nós continuamos a contar estas histórias? Eu acho que é muito... Ontem, no caminho para cá, vinha a pensar na quantidade de coisas que nós fazemos e no pouco tempo que temos para desfrutar delas. Nós trabalhamos demasiado, passamos demasiadas horas em frente ao computador, passamos demasiadas horas nas redes sociais a ver a vida dos outros. E eu percebo, e estes fazedores, alguns deles já unicórnios, por exemplo a Talkdesk, que já vale mais de 1.000 milhões, na semana passada soube-se. Eu acho que eles havia uma dinâmica no início que me fazia acreditar que isto aumentava a proximidade das pessoas. Normalmente, quando os fazedores começam a criar as próprias empresas, querem ir a todos os eventos, querem construir uma rede enorme de contactos, querem estar em todo lado. E depois, à medida que a empresa vai aumentando o número de pessoas e a partir do momento em que o fazedor já não pode fazer tudo, tem de delegar, tem de pedir ajuda a outras pessoas, vai perdendo esta capacidade de dar, e só quando a empresa cresce ao ponto do fazedor poder olhar de cima para tudo aquilo que construiu, é que consegue fazer o give back, dar de volta ao mercado, dar de volta aquilo que as pessoas lhes deram. E eu acho que nós estamos a chegar a esse ponto. Acho que podemos agora dizer que há fazedores que estão a crescer ao ponto de poderem ajudar o mercado, de poderem fazer mais pelos outros. E eu quero continuar a contar as histórias deles, até eles serem todos a valerem mais de 1.000 milhões de dólares. E eu já sabia que isto ia acontecer e agora deu-me uma branca. E pronto, eu defendo isto dos fazedores no dicionário. Acho que podemos construir uma definição de fazedor que nos permita defini-los como muito mais do que uma pessoa que faz. Podemos lutar por esta ideia de incluir no dicionário uma persona que alterou a maneira como nós pensamos o mundo e como o mundo vê Portugal e como o mundo nos vê a nós. E eu posso acabar mais cedo? Posso? Então, obrigada.